Isso coloca um problema que eu diria que é um problema de filosofia moral, além de ser um problema de filosofia política. Por que é um problema de filosofia moral e por que é um problema de filosofia política? Surge a ideia de que o Estado sabe aquilo que é o bem da sociedade. E não somente sabe aquilo que é o bem da sociedade, como sabe também aquilo que é o bem de cada indivíduo individualmente considerado. Ou seja, por que o Estado passa a ter o monopólio da noção do bem? Por que o Estado pode decidir o que é melhor para a saúde de cada um de vocês? Será que nós somos menores, incapazes de decisão, não podemos exercer a nossa liberdade de escolha e não podemos, pelo mesmo movimento, dizer, olha, eu prefiro me dedicar a tal atividade, procuro me dedicar a tal outra, eu prefiro beber, eu prefiro fumar, eu prefiro comer de tal ou tal maneira, sem ter nenhum tipo de restrição. Vejam bem, quando o Estado começa a adotar a ideia de que ele tem o monopólio do bem, ele passa a ditar a conduta dos cidadãos. E ao ditar a conduta dos cidadãos, nós temos uma outra forma de intervencionismo estatal, que não é o intervencionismo econômico, mas que é a tutela estatal. E nós estamos hoje vivendo um momento no Brasil que eu diria extremamente perigoso de tutela estatal. Ou seja, o Estado cada vez passa a decidir mais pelos cidadãos, como os cidadãos não pudessem decidir por si mesmos. Ou seja, nós devemos nos subordinar a quem? Nós devemos nos subordinar a uma entidade que começa a fazer leis, as leis aumentam nesse Brasil de uma maneira impressionante, as regras aumentam de uma maneira impressionante, sem que os cidadãos possam intervir nesse processo. Isso dentro de um país que nós sabemos, onde a faculdade de fazer leis se faz através do Executivo por medidas provisórias, se faz também através do Executivo por uma legislação infralegal, que são os atos administrativos, portarias, resoluções, instruções normativas, decretos e etc. Ou seja, então aí nos cabe a pergunta, onde fica a liberdade de escolha dentro desse processo? Será que nós não estamos aceitando que ela seja cada vez mais cerceada, sem que nós tenhamos, ao mesmo tempo, a possibilidade de intervir nesse processo? Ou seja, o Estado arroga-se uma posição de onipotência, se arroga uma posição de sabedoria, se arroga uma posição moral, e a partir disso se sente, inclusive, justificado, por que não, de arrecadar mais impostos. Ele sabe qual é o melhor destino. Ou seja, a empresa não saberia qual seria o melhor tipo de investimento. O que seria o melhor tipo de investimento seria determinado por um burocrata. Deixa eu rapidamente fazer um pequeno parênteses para uma história que me aconteceu uma vez num debate na Band. Eu estava falando com o ex-presidente do BNDES e ele disse o seguinte, pena que eu deixei o BNDES agora. Eu estava pensando, eu já estava planejando, ele sozinho, Carlos Lessa é o nome dele. Eu estava planejando reformular completamente a siderurgia brasileira. Aí eu pergunto para ele, você não acha que as empresas siderúrgicas sabem melhor o que é para elas? Não, eu vou aglutinar tal com tal, vou fazer isso. Que de onde que surge a ideia que um burocrata possa dizer... Isso é sério, isso não é brincadeira, Gustavo. Ou seja, que vai dizer melhor aos proprietários das indústrias siderúrgicas o que é melhor para elas. Agora, isso é uma mentalidade aqui no Brasil tão forte que ela permeia e que ela entra em todos os domínios. Eu gostaria de dar 2 exemplos cotidianos de tutela estatal que me parecem bastante importantes. Vamos falar agora 2 exemplos. Um sobre o GPS e outro sobre a liberdade de fumar. Há uma lei agora, contestada pelo Ministério Público Paulista, de que todos os automóveis devem sair de fábrica com GPS. Primeira pergunta. Por que o cidadão deve pagar mais 800, calcula-se R$800 por esse instrumento? Deve ser obrigado? Isso não seria uma questão de liberdade de escolha?
Cada um poderia ou não ter GPS. Quem quer ter GPS? Não, é o GPS agora. GPS, o airbag é outro. Tem 2. Até eu posso, no próximo Fórum da Liberdade, eu posso falar do airbag. Agora, o ponto agora é o GPS. Então, calcula-se em R$800. Pergunto, por que o cidadão teria que pagar R$800 pelo GPS? O que o Estado vai dizer? Não, eu estou preocupado com a segurança dos cidadãos. Ah, é? E por que as pessoas não podem sair na rua de noite na cidade, às vezes nem de dia? Por que as cercas? Por que os cães? Por que os guardas? Por que as pessoas desprotegidas? Ou seja, o Estado não está cumprindo a sua função básica, que é a segurança dos cidadãos. As mulheres podem sair da rua de noite? Mas é um absurdo isso em todas as cidades brasileiras. Em qualquer cidade brasileira, nós devemos nos perguntar, posso sair caminhando do hotel ou não posso? Essa é a realidade. Agora, o Estado diz que está cuidando da segurança porque está providenciando o GPS. Quer dizer, é um absurdo completo. Ou seja, então ele perverte a noção de segurança, e ao perverter a noção de segurança, aumenta a tutela sobre os cidadãos. Ou seja, nós temos zonas conflagradas em todo o país, e não podemos andar nessas zonas conflagradas.